Olá, eu sou o Vina Guerreiro e há 2 semanas eu fiz um vídeo em que eu cometi uma série de equívocos, destemperos, bravatas, um vídeo bem exagerado em que eu tive um tom muito forte ao me expressar sobre as pessoas do Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Carlos Bolsonaro e General Augusto Heleno. Então, em relação a todas essas pessoas, eu cometi esses deslizes, essa canelada, falei uma série de coisas fortes, um tom altamente indignado, mas desproporcional e bem irracional, por assim dizer. O fato é que eu venho com esse vídeo aqui fazer uma retratação. Faz tempo que eu não falo, né? Já desde o ocorrido eu parei de me manifestar, depois que a coisa pegou corpo, e aqui nesse vídeo eu vou explicar isso. Então eu tenho que começar explicando, falando para vocês que eu estou arrependido da conduta que eu tomei, da linha que eu tomei, não em si do conteúdo de indignação, de achar que o governo é ruim, que a figura dessas pessoas na política faz mal à República. Essa é a minha opinião. A forma como que eu definir essas pessoas é que está totalmente equivocada e errada, exagerada, e eu estou aqui, inclusive, para mostrar que eu não fugi, que eu não estou fazendo nada de fuga, eu não estou, como diz, foragido, eu ainda não fui intimado pela Polícia Federal e não tendo sido intimado, eu não poderia ir lá e simplesmente me colocar à disposição. Eu coloco agora à disposição, coloco a partir desse vídeo e a partir do momento em que eu for intimado, estarei sempre à disposição, eu não sou foragido. Tá? Isso é uma coisa que correu aí pela rede social, da qual eu me afastei, e aqui eu explico também o porquê que eu me afastei. Quando eu fiz esse vídeo, eu estava, como eu até dei na entrevista do Estadão, muito alterado, muito sensibilizado pela questão da comunidade Anchieta lá no Grajaú. Então, sétimo pior IDH, Índice de Desenvolvimento Humano do município de São Paulo, uma cidade riquíssima, num país muito, muito rico como o Brasil, no século XXI. E eu saí de lá vendo na memória e trazendo também no celular as imagens e vídeos de casas de madeira totalmente, madeirite, né? Esgoto a céu aberto, as crianças lá descalças, descamisadas, uma situação bem precária, na verdade, as ruas de terra, e eu me sensibilizei muito com isso, e eu já estava um pouco cansado, já vou explicar sobre isso, mas eu chego em casa e eu vejo o vídeo do Bolsonaro e os comentários e leio a matéria sobre o que ele falou do pai do presidente da OAB, que eu não conheço, um cara que foi militante e foi morto pela ditadura. E eu conheço essa história porque eu fui atrás, eu fui estudar mesmo sobre isso. O delegado Cláudio Guerra falando no livro dele, uma série de coisas, a entrevista com Alberto Dines. E isso me deixou muito indignado, porque eu tenho os dois lados da moeda da época da ditadura comigo. Assim, eu convivi com militantes que já foram torturados, eu conheci algumas dessas pessoas, eu tenho na família um parente distante, um contraparente, na verdade, que sumiu, desapareceu essa pessoa, e eu lembro de falarem dela desde do meu início de adolescência, dessa pessoa. E eu tive um avô que foi militar, um avô que eu não conhecia, um avô que já morreu, mas que ele foi militar, foi da Força Pública de São Paulo, isso há muitos anos, né? Esse tipo de coisa mexe muito comigo, e eu acho que o presidente, quando ele faz isso, ele fala uma série de coisas, ele acaba ofendendo, e ofendendo gratuitamente. E nesse dia, eu, já estando cansado, já faz um tempo que eu estou muito cansado, em relação, desde a época que o Boechat faleceu, naquele trágico acidente, eu vi gente da direita chamando o cara de comunista, e eu vi gente da esquerda falando que ele era golpista, quer dizer, quando ele era só um cara que tinha uma opinião. E eu acho que nós, os brasileiros, a gente está perdendo muito tempo se envolvendo com esse tipo de fala e falácia, e não pensando empaticamente, não pensando no que a pessoa é em si, não importa o que ela seja, sabe? Mas a gente está perdendo tempo adjetivando e aí às vezes até embarcando em discurso de ódio, nesse tipo de coisa que não faz bem a ninguém, não faz bem à política, ao país. Né? Eu deixei me envolver por isso também, eu me equiparei ao Bolsonaro, aos filhos dele, quando eu fiz esse vídeo. E eu não quero em nada ser comparado com esses caras. Assim. Eu não gosto mesmo deles, eu não gosto do governo, mas eu nunca deveria ter me referido a eles dessa maneira.
Em relação ao meu partido, ao qual eu envolvi indiretamente no meu vídeo, eu tenho que pedir desculpa porque o partido nunca me deu autorização, e nem a ninguém ele daria autorização para falar em seu nome como um militante particular que tem um vídeo, um canal assim, percebe? Então eu posso ter colocado o partido em risco com esse tipo de coisa, e risco assim da moral do próprio partido, da situação política mesmo, né, conjuntural. Até alguns militantes também podem ter sofrido algum tipo de retaliação, ameaça, enfim, assim como eu recebi. Eu não fugi, na verdade. No dia que aconteceu do vídeo ir pro site Terça Livre, eu simplesmente tirei o vídeo do ar a pedido de pessoas, e eu também achei que era o correto. Fui orientado a ficar quieto, não me manifestar mais sobre isso e sumir um pouco das redes. E assim o fiz. Quando as ameaças se avolumaram, e principalmente em relação à minha esposa, a loja da minha cunhada, a loja de uma amiga minha que não tem nada a ver, né, não é nem próxima, e a minha antiga loja, onde eu não tenho mais essa loja, mas onde essa loja estava situada, eu simplesmente falei, cara, eu preciso fechar os vídeos, os canais, e prevenir a minha esposa desse tipo de coisa, de ameaça, né, até do meu filho chegaram a falar. E, enfim, a responsabilidade do que eu fiz é minha, não é de terceiros, não é da minha esposa, não é de nenhum amigo meu, não é do meu partido, não é de ninguém, é minha. E eu vou me defender judicialmente sobre isso, né? Assim que eu for intimado, eu vou colocar meu lado da história e vou contar com o processo, com o devido processo legal, certo? Eu quero que ninguém concorde, por favor, eu quero que ninguém, apesar de contar com a solidariedade, eu gostei muito da solidariedade que eu recebi de muitas pessoas, eu nem imaginava quantas pessoas gostavam de mim pelo país, eu não me imaginava que tantas pessoas fossem se colocar dessa maneira. Eu não quero que ninguém concorde com o que eu falei naquele vídeo, porque aquilo lá não sou eu, né? Não concordem com aquilo. E eu não quero ser equiparado com quem faz discurso de ódio. Eu não quero ser lembrado dessa maneira. Tá? Eu vou encerrar com isso e continuarei fazendo vídeos contrários a esse governo. Vou assumir os ônus e os bônus de qualquer ato meu, né? Eu agradeço pra caramba a solidariedade de muitos de vocês, assim, cara, na moral mesmo, eu conheci muita gente boa e reconheci muita gente boa. E também aprendi quem é quem e quem está do lado, quem não está, e tudo bem. E vou assumir meus erros, os meus malfeitos mesmo. Agora eu espero, sinceramente, que vocês não lembrem assim de mim. Eu espero que vocês lembrem de mim como um cara que está fazendo um trabalho social, um trabalho político em prol de algumas pessoas ainda mais pobres que essa própria pessoa que fez um vídeo tão trágico e disruptivo, irritado, totalmente fora do sério, assim, sabe? Totalmente fora da caixinha, né? Como se fala. Valeu.